George Russell não tem dúvida alguma. As novas diretrizes técnicas da FIA beneficiaram sem sombra de dúvida a Mercedes nesse ano de 2021 e vão fazer com que a equipe alemã tenha muito mais chances de se aproximar de Ferrari e Red Bull. E, inclusive, o diretor técnico da Mercedes confirmou esse fato. O carro dele deve estar na primeira fila desse ano de 2022 ainda. Quer saber tudo sobre esse assunto? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Agora você vai ganhar um presente do Hora do Piloto. E que presentão! Através do clube de membros você tem o direito de acessar 16 lives do Hora do Piloto por mês e por um preço michuruca, mas não para por aí. Se você não gostar dos benefícios do clube de membros, fique sabendo que você vai ter todo o seu dinheiro de volta ao final do mês, no seu Pix. Não perde a oportunidade, se torne membro do Hora do Piloto, porque ainda tem muitos outros benefícios, como por exemplo, o acesso ao grupo secreto do Hora do Piloto, brindes exclusivos e muito mais. Não perca essa oportunidade e se torne membro agora do Hora do Piloto para você conversar comigo através de todas essas lives. O preço é baixo, mas o benefício é muito grande. As novas diretrizes técnicas da Fórmula 1, relacionadas principalmente à parte do assoalho ali dos carros realmente, devem fazer toda a diferença nesse ano de 2022. Para quem não sabe, Ferrari e Red Bull principalmente foram as equipes que muitos têm se falado que realmente estão utilizando um assoalho diferente do que o regulamento teoricamente manda. Para quem não sabe, o regulamento da Fórmula 1 em si diz que o assoalho precisa ser rígido, mas ele não diz quão rígido ele deveria ser. Na verdade, a flexibilidade dos componentes dos carros de Fórmula 1 existe. Isso é completamente normal. Na verdade, qualquer elemento que você imagine é pelo menos um pouco flexível. Em algum grau existe flexibilidade. Na Fórmula 1 isso não é diferente. Justamente por isso, algumas equipes permitiram ali que os seus carros tivessem uma flexibilidade mínima, mas que no fim das contas faz toda a diferença no resultado de uma corrida nesse ano de 2022. E é bem aí que George Russell acaba falando aí que ele acredita que a Mercedes venha a ter vantagem sobre Ferrari e Red Bull, até mesmo depois das férias de verão aí, ou talvez no GP da França, no GP da Hungria e tudo mais. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. As fontes que eu utilizei já estão aqui embaixo na descrição, não esqueça de averiguá-las. E também eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo, porque assim o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é muito bom, se inscrever no canal e ativar o sininho, e claro, compartilhar com todos os seus amigos para ajudar esse canal a crescer cada vez mais e crescer com saúde também. Enfim, vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre a Mercedes e sobre o porquê ela será beneficiada segundo o próprio George Russell nesse ano de 2022. George Russell começa a entrevista falando basicamente que desde o GP de Barcelona principalmente, a Mercedes encontrou algumas vantagens em seu carro, através das novas atualizações do W13. Atualizações essas que obviamente, isso no visual já tem como perceber, que realmente geraram aí algumas vantagens para o W13, como por exemplo, uma diminuição considerável do efeito aerodinâmico do porpoising, que realmente era algo que atrapalhava e muito a equipe alemã. Mas após isso, eles tiveram ali algumas corridas de rua, algumas corridas dentro da cidade, como Mônaco e Baku, que demonstraram que apesar do porpoising ter sido muito atenuado ali dentro da Mercedes, ainda existia outro fenômeno, o bouncing, que é muito mais mecânico do que o aerodinâmico. Mas quando eles chegaram à pista de Montreal, mesmo sendo extremamente irregular no asfalto e também nas zebras, a Mercedes teve condições de domar um pouco melhor o W13, o que fez com que eles tivessem ali um certo respiro, mesmo com problemas de porpoising, que teoricamente eram difíceis de ser resolvidos. A Mercedes conseguiu sim atenuá-los e ainda por cima ter um desempenho muito bom durante o GP ali do Canadá de Fórmula 1. Silverstone e Áustria foram o tira-teima e demonstraram que a Mercedes nesse momento tem um carro muito bom e competitivo inclusive, que permite a eles bater ali Ferrari e Red Bull dependendo das condições.
Agora, o que George Russell traz à mesa também é sobre a questão das leis ali, das regras da Fórmula 1, que algumas equipes foram longe demais na interpretação dessas regras, fazendo com que, inclusive, esse assoalho fosse mais flexível do que era o imaginado, e fazendo também com que a FIA tivesse ali algum tipo de normalização na flexibilidade do assoalho. Para quem não sabe exatamente o que é normalização, na verdade é apenas normalizar, deixar algo claro no regulamento, ou seja, antes os assoalhos, teoricamente, segundo a regulamentação, deviam ser apenas rígidos, mas agora especificamente, esses assoalhos não têm apenas a especificação de serem rígidos, eles podem se flexionar até 2 milímetros no máximo, que é realmente o dobro ou o triplo do que alguns carros como Ferrari e Red Bull, segundo muitas fontes, se flexionavam em uma volta rápida. Depois da rodada em Barcelona, conseguimos dar um bom passo em termos de desempenho. As corridas citadinas do Mônaco, Baku e Montreal abrandaram-nos, mas em Silverstone voltamos a mostrar um bom ritmo, confirmando também uma excelente tendência no que diz respeito às atualizações do carro. Red Bull e Ferrari tomaram as medidas, mas sabemos que estão previstas mudanças que podem comprometer os resultados daquelas equipes que, ao contrário de nós, foram mais longe na interpretação de algumas regras. Agora, muita gente vai dizer que George Russell, de certa forma, está otimista, que essas mudanças no regulamento não são tão grandes quanto se espera. Mas Mike Elliott, que é o diretor técnico da Mercedes, também veio a dar algumas entrevistas interessantes, principalmente para o motorsport.com, que já estão aqui embaixo nas fontes também. E o que ele diz, na verdade, é interessante. Assim como George Russell, ele acredita que desde o GP da Espanha a Mercedes vem tendo um ritmo diferenciado com relação ao início do seu ano. Mas ele diz mais, o GP da Áustria de Fórmula 1 era o tira-teima e a Mercedes passou por ele muito bem. Vale lembrar aí que durante a qualificação era possível que Lewis Hamilton, por exemplo, conseguisse conquistar a terceira colocação no grid de largada, o que daria a ele mais possibilidades, pelo menos, de tentar ali ultrapassar Charles Leclerc ou até mesmo Max Verstappen, apesar de que o ritmo de corridas em si parecia ser muito pior. Mas Mike Elliott garante que o acidente na sexta-feira acabou fazendo com que os W13, tanto de Hamilton quanto de George Russell, perdessem e muito em desempenho, justamente por conta da quebra de alguns componentes importantes do carro que tiveram de ser trocados por outros que não eram mais atualizados. Isso tudo acabou prejudicando, e isso tudo sem contar também com a questão de que o carro, entre aspas, foi remendado para a corrida de domingo e também de sábado, o que diminuiu ainda mais o desempenho do W13, mostrando que, apesar de não ter tido o resultado mais incrível de todos com uma vitória, na verdade, mesmo em uma pista que não favorecia a equipe alemã, eles conseguiram andar muito bem e garantiram inclusive um pódio com o terceiro lugar de Hamilton. Penso que se viu que em geral fomos melhores nas corridas do que na qualificação. Se tivéssemos nos classificado bem, ou pelo menos mostrado um bom ritmo na classificação antes dos acidentes, esperávamos ser rápidos nas corridas, sprint principal. E o que vimos no domingo foi encorajador para nós. Em um circuito que não funcionou a nosso favor no passado, estar a 2 ou 3 décimos da liderança foi muito bom em comparação com o que vimos recentemente. Temos dois pilotos fantásticos e Lewis Hamilton sempre trará para casa o melhor resultado que puder com o carro. E ao contrário do que Lewis Hamilton chegou a dizer aí em diversas entrevistas, falando que era impossível ele tentar uma pole position ou então um segundo lugar nesse GP, Mike Elliott garantiu que o que eles esperavam na verdade era um lugar na primeira fila do grid. Quando ele diz primeira fila, obviamente ou é P1 ou P2, mas de qualquer forma, o P2 ficou a menos de 1/10 do P1. A gente sabe, Max Verstappen teve uma vantagem para Charles Leclerc de menos de 1/10 de segundo no fim das contas. Ou seja, Mike Elliott acreditava sim que Lewis Hamilton teria capacidade talvez de fazer até mesmo a pole position nesse GP da Áustria de Fórmula 1. Na sexta-feira estávamos animados com o ritmo que tínhamos e na classificação pensamos que tínhamos uma grande chance de estar na primeira fila do grid. E falando do domingo em si, da corrida principal, Mike Elliott disse que não esperava esse resultado, esperava um resultado um pouco melhor, mas que ficar a 2 ou 3 décimos do carro mais rápido em questão de ritmo de corrida durante o GP, que naquele momento era Charles Leclerc, na verdade é algo impressionante para a equipe Mercedes e garante inclusive que as novas atualizações do carro, obviamente as que não estragaram durante os acidentes, funcionaram muito
muito bem e que eles estão no rumo certo. Segundo Mike Elliott, a declaração mais impressionante, na verdade, dessa entrevista foi justamente ele dizer que espera que em um curto período de tempo, em um prazo muito curto, a Mercedes já tenha condições de batalhar por vitórias em todos os GPs desse ano de 2022. Estávamos 2 ou 3 décimos atrás da Ferrari, que foi o carro mais rápido da corrida neste fim de semana. E embora não seja nosso objetivo, queremos lutar na frente, queremos ter o carro mais rápido que pudermos neste ano. Acho que é um bom resultado para nós e mostra que as peças que estamos trazendo para a W13 estão começando a dar o passo à frente que queremos. Espero que possamos continuar a fazer esses avanços e chegar a uma posição em que possamos competir com os líderes em todas as corridas. Sem sombra de dúvida, o posicionamento de Mike Elliott em relação a esse desempenho da Mercedes para esse ano de 2022 pode nos trazer um certo otimismo, principalmente se nós formos torcedores da Mercedes. Mas realmente, no fim das contas, a gente precisa ver na pista em si, se isso é ou não é verdade, e se os novos regulamentos, as novas diretrizes do carro de 2022 realmente vão ou não acabar beneficiando o carro da Mercedes. Segundo Max Verstappen, na verdade, essas novas diretrizes técnicas vão prejudicar o W13, que segundo ele, tem o assoalho mais flexível do grid da Fórmula 1. Enfim, o que você acha disso tudo? Você acredita que a Mercedes será beneficiada e isso vai ajudar a equipe alemã a chegar na Ferrari e na Red Bull? Ou você acredita que não? Você acha também que o W13 já tenha condições, por exemplo, de batalhar por vitórias contra Ferrari e Red Bull, mesmo em circuitos que não beneficiam tanto assim os carros das flechas de prata? O que você acha desses assuntos? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso tudo. Começando a falar sobre essa questão das diretrizes técnicas desse ano. Sinceramente, eu não sei muito bem como funcionam essas questões. Eu já fiz sim alguns vídeos aqui explicando mais ou menos como que esses assoalhos flexíveis funcionam em um carro de Fórmula 1. E inclusive dizendo aí que isso é uma questão extremamente importante e que deveria mesmo ter sido proibida, até porque as equipes ali realmente exageraram quando nós falamos em questão da interpretação do regulamento. Mas é muito pouco que esses assoalhos se flexionavam. Muito provavelmente o impacto disso tudo, no fim das contas, não vai ser tão grande assim. Claro que talvez eu esteja enganado, quem sabe? Mas o que se sabe mesmo é que esses assoalhos poderiam estar se flexionando até 6 milímetros. Segundo algumas fontes aí, quando os carros chegavam a 20 milímetros de aumento em suas alturas, eles chegavam a perder até 1 segundo por volta. No fim das contas, 5 milímetros, por exemplo, iria dar aproximadamente ali 3 décimos de diferença com relação a essas voltas, o que faria, talvez, com que a Mercedes se aproximasse desses dois carros. Mas, por exemplo, será mesmo que eles teriam que subir os carros 6 milímetros para deixar de gastar o assoalho como deveria estar gasto? Não sei dizer. Como eu já disse, eu não sou um engenheiro da Fórmula 1. Talvez a Mercedes ganhe sim algum tipo de espaço se ela realmente não estiver utilizando essa tecnologia em seus carros. O que provavelmente é verdade, considerando que muitas fontes dizem que a delatora dessa tecnologia foi justamente a equipe alemã. Para isso a gente vai precisar analisar aí o que realmente tem acontecido, o que aconteceu até esse exato momento e ver se realmente a Mercedes vai ou não ter vantagem nesse quesito. Agora, quando nós falamos em questão do W13 estar extremamente desenvolvido, isso me parece sim que é uma verdade. Quando nós percebemos o que aconteceu na qualificação do GP da Áustria de Fórmula 1, a gente percebe realmente que o W13 tem condições de brigar ali por vitórias contra a Ferrari e Red Bull em pistas que o beneficiam. Claro que eles devem levar ali algumas atualizações importantes, alguns desenvolvimentos que ajudarão o W13 a conquistar ali mais tempo, mais resultados dentro da pista. Mas até esse exato momento, eu acredito sim que eles são a terceira força do grid, distantes inclusive da quarta força, mas continuam como terceira força. Não acho que eles nesse momento têm tantas chances assim de vencerem Ferrari e Red Bull em pistas que não o favorecem de uma forma geral. Mas de qualquer forma, a sua opinião também é muito importante. Então já comente ela aqui embaixo para eu saber o que você pensa. Não esqueça de deixar o like também, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!